Olá, professores do Brasil, pedagogos. A nossa aula de hoje, ela tem como tema a família, a lei e a escola. Nós vamos perceber que são três pilares essenciais para que assim o processo de ensino-aprendizagem ele ocorra de forma natural, não desvinculando aquilo que a criança aprendeu no seio familiar, mas fortalecendo esses vínculos dessa parceria tão inerente e tão importante para o cognitivo de nossas crianças e também dos nossos adolescentes. Para início de conversa, nós já temos aqui nessa aula como manter o relacionamento entre família e escola. Como fortalecer e manter esse relacionamento tão importante para o ensino-aprendizagem. Um dos grandes desafios dessa parceria é o fator tempo. O tempo está desenfreado. As famílias começam a sair para trabalhar, começam a ter uma rotina de muito ativismo e a família começa a perceber que precisa tirar um tempo para inserir também a sua vida ali, fortalecendo a criança que está no ambiente escolar. E esse tempo ele começa a ser esse meio que vilão, para assim esse bom relacionamento entre a família e a escola. Então, muitos atarefados, a tecnologia vindo à tona, o acompanhamento ele começa a sair da rotina da vida das famílias e as crianças começam a ter essa dificuldade no ensino-aprendizagem. Então, como fortalecer esse bom relacionamento para que assim as nossas crianças e os adolescentes se sintam amparados, mas acima de tudo, melhorem esse relacionamento escolar entre a família e a escola. Vamos juntos que a nossa aula está só começando. O papel da escola. Qual é mesmo o papel importante da escola? A escola, ela deve utilizar de muitas oportunidades para manter o contato com as famílias. Só mantendo esse contato, para que assim as famílias criem esse tempo na sua agenda de ativismo do dia a dia, do seu corre-corre do dia a dia, e assim ter esse ambiente fortalecido através da sua visita permanente, da sua estadia permanente no ambiente escolar. Nós vamos perceber que questões sobre essas, elas vão criando algumas práticas que ajudam a escola a caminhar, a se aproximar dos responsáveis por as crianças. E o que a escola pode fazer? Uma das dicas importantes, está sempre de portas abertas para acolher os pais. Não só convidar num dia estratégico de reuniões, de conversas, de aproximação entre o professor e o pai e aquela família, mas sempre estar com esse coração desejoso de estar aberto a receber pais e famílias que querem ajudar os seus filhos a caminhar no bom processo educacional. Realizações de reuniões periódicas com os responsáveis, criar esse ambiente de diálogo propício, promover eventos onde a família também participe, também se ajude, também esteja ali e a criança diga, meu pai está aqui sempre, minha mãe sempre vem aqui, minha avó, meu tio, as pessoas, o meu responsável está aqui comigo para me ajudar nessa atividade. Criar espaço aberto para o diálogo, perceber aquilo que está faltando na família, melhorar esse vínculo entre essa parceria, fortalecer essa parceria entre a família e a escola. A educação familiar, base de uma sociedade saudável. Olha que coisa bonita. Depois de ser instituído o Dia Nacional, a ONU já tem instituído o Dia Mundial da Família. Agora nós estamos falando a título de Brasil, a título do nosso país, o Dia Nacional da Família, justamente com esse intuito de fortalecer essa base sólida para que assim tenhamos essa sociedade realmente saudável. Ele foi instituído oficialmente pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC,
o Dia Nacional da Família a ser comemorado no país todo dia 24 de abril. E ele traz com o lema: um dia para você dividir responsabilidades, mas acima de tudo, somar esforços, isso pautado no bom andamento como estratégia para o melhoramento do processo educacional, reforçando a presença da família para que assim tenhamos esse ambiente fortalecido, que é o ambiente escolar. As contribuições da família para a formação dos alunos e as leis na educação. A Constituição de 88, ela elenca no seu artigo 3, no inciso 1, que o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E a gente sabe onde é que é esse caminho que a gente pode trilhar, trazendo a família para o seio escolar, para o ambiente escolar, para que assim, fortalecendo esses vínculos, assim a gente possa ter essa sociedade realmente livre, essa sociedade realmente justa e solidária. Contudo, para que seja alcançada tal finalidade, se faz necessários famílias estruturadas e sólidas. Nós vemos um cenário nacional, um cenário mundial, onde as famílias elas estão altamente fragilizadas e essa solidez ela começa a ceder espaço para conflitos, para situações conflituosas, visto que essa base é o alicerce da nossa sociedade. Então, para que a família possa ter essa solidificação, é importante que o seio escolar ele fortaleça essa construção também da sociedade ao qual a família está inserida, tendo em vista a necessidade da reestruturação familiar. E isso se faz necessário para esse ambiente prazeroso, saudável e harmônico entre as duas, a escola e a família, sempre pautada no respeito, no diálogo e no fortalecimento desses vínculos. Sendo assim, embora a educação seja um dever do Estado, como diz a Constituição Federal de 88, 50% Estado, 50% a família, é na família que se inicia essa base educacional ao qual o indivíduo aplicará futuramente em suas relações individuais, coletivas, pois é o suporte fático para a existência dos direitos de família, que é a própria sobrevivência ao ser humano. Então a gente vai perceber que realmente a família ela precisa ser organizada, ela precisa de ajuda para se reestruturar e assim permanecer sendo essa base fortalecedora do ensino e a aprendizagem. Um breve histórico da evolução da família na Constituição brasileira. Nós estamos em pleno século XXI e não podemos esquecer que as famílias elas têm uma evolução aí dentro das constituições brasileiras. Já em 1824, ainda no Império, Dom Pedro, ele não fazia qualquer menção relevante à família. Sendo assim, até em 1891, a formação da família somente se dava através do casamento religioso, que era indissolúvel, devido à forte influência da igreja que assumia o caráter delineador da moralidade e bons costumes e não aceitava qualquer outra forma de união que não por aquela estabelecida. Em 1861, foi publicada a lei de número 1114, conferindo efeitos civis ao casamento religioso em relação por outras religiões que não a católica. Então, a base familiar nessa época ela era constituída através do casamento religioso, que começou a ser transformados por outros ambientes que não a religião católica em 1861. E a Constituição de 1891, ela foi posterior, e veio recepcionar o decreto de número 181,
que trouxe essa expressão no seu texto, o reconhecimento legal do casamento civil. Então, as famílias elas eram amparadas pelo matrimônio. Primeiro, o matrimônio religioso, pautado na lei da Igreja Católica, da religião católica, depois foi sofrendo alterações até chegar no casamento legal civil. A Constituição de 34, tamanha revolução, né? Então foi a primeira a se preocupar em delinear a família em seu contexto, determinando de forma taxativa a indissolubilidade do casamento. Então, o casamento ele não podia ser desfeito nessa época. A Constituição de 37, no seu artigo 124, traz a família constituída pelo casamento indissolúvel, que está sob a proteção especial do Estado. As famílias numerosas eram atribuídas a compensação na proporção dos seus encargos. E em 1946, a Carta Magna Maior, não inovou o conceito de família. No seu artigo 163, ela trazia como prioridade que essa instituição tão importante para o ensino educacional, a família, ela era pautada, constituída pelo casamento, que não era dissolúvel, e que terá direito à proteção do Estado. Então, ela somente fortaleceu aquilo que as outras constituições já traziam. E aqui nós chegamos na Constituição de 88, que gerou essa ruptura em relação ao critério de conceito de família, fez essa quebra de paradigma, pois não trouxe em seu texto a condição de casamento para que aquela seja considerada digna da proteção estatal. Então, a todos os ambientes ao qual moravam indivíduos juntos, ela passava a ser considerada família e tinha direito dessa proteção do Estado estatal. O conceito de família, ao longo dos tempos, passou muitas transformações, sejam sociais, políticas, econômicas, culturais, e diante dessas transformações, a configuração de família, o conceito de família e relações parentais, elas passam por mudanças bruscas, A família ela passa de mono a ser poli. Então, famílias, pai, mãe, filhos começam a morar com avós, então começava a se misturar uma série de indivíduos e assim se constituindo também família, diferentemente das outras constituições que era pautada somente a família, só diria que era uma família se fosse pautada no casamento, no matrimônio. Conceito Constituição de entidade familiar. Após a Constituição de 88, o conceito de família ganhou maior amplitude, abrangendo não somente a família compostas por seus progenitores, que é o pai e a mãe, e a sua descendência monoparental, mas também aquilo que havia fora do casamento. Então, as pessoas que começavam a viver dentro de um ambiente era também considerada família. O artigo 226 da Constituição de 88 traz como foco a família, base da sociedade, que tem especial proteção do Estado. E no seu inciso 3º, ela vai dizer que para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável, que antes nas outras constituições não era reconhecida como família, entre o homem e mulher como entidade familiar, devido à lei facilitar sua conversão em casamento. Então, a Constituição de 88, ela começa a trazer outros conceitos, começam a fortalecer novos conceitos em relação à família. E qual seria mesmo a função social dessa família? Partindo desse conceito mais aberto, mais abrangente, mais inclusivo, a família passou a ter essa função social, permitindo a plena realização moral e material de seus membros em prol de uma toda sociedade. E aqui nós podemos dizer que a família é a base da sociedade.
né? O homem, em sua caminhada sobre a terra, começou a desejar um bem, né? Algo que não lhe pertencia, que ultrapassasse fronteiras, barreiras, conflitos particulares, isto é, um bem ou um público, e com isso começou a se perceber que foi se tornando essa sociedade, e daí então, dessa sociedade existiam famílias, e essas famílias precisam estar fortalecidas para que tenhamos essa sociedade saudável e garantir, diante dessa sociedade saudável, um ambiente propício para as crianças e adolescentes de ensino e aprendizagem. A sociedade política, né? O aparecimento de inúmeros conflitos sociais, pobreza, começa a violência, tantas outras situações ameaçavam a paz, a segurança, a liberdade entre os indivíduos. E com tudo isso, teria tornado imperioso o estabelecimento do pacto pelo qual já tinha firmado entre a lei, que era dizer que o indivíduo era livre. Daí então, por isso que foi possível, permitido criar-se um conjunto de instrumentos capazes de impedir guerra generalizada e garantir de forma mais adequada os interesses de cada grupo. Por isso que a Constituição, hoje, de 88, ampara as famílias, né? Dever estatal do Estado amparar e cuidar e zelar por essa família para que assim ele garanta de forma mesmo efetiva a qualidade de vida das famílias. E a comunidade escolar, diante dessa disparidade, desse novo cenário de família, desse novo conceito de família, como ela deve ser estruturada para amparar aquelas crianças que vêm de seios familiares tão diferentes, né? A educação básica, ela é estruturada na educação infantil, no ensino fundamental, no médio e por modalidades, né? Que é a educação indígena especial, educação de jovens e adultos, a EJA, educação de campo, educação profissional, né? O próprio ensino superior, e a gente começa a perceber que as instituições públicas que ofertam a educação básica devem ser administradas com princípios pautados nesta gestão democrática, conforme a lei que está em vigor no nosso país, 9394/96. Então, a comunidade escolar ela é formada por professores, profissionais que atuem na escola, por alunos devidamente matriculados que frequentam as aulas regularmente e por pais ou responsáveis dos alunos, fazendo assim acontecer esse nome tão bonito que precisa ser cada vez mais fortalecido por essas três esferas, a comunidade escolar. E as três esferas, família, escola e a lei. E por aqui nós encerramos essa temática tão importante para nós educadores, professores, pedagogos, gestores. A lei, a família e a escola. Três pilares que não podem ser indissociáveis, mas que caminham juntos, pautados no melhoramento, nesse trilhar, amparados pela lei, percebendo os conflitos, as diferenças de um e do outro, mas pautados justamente naquilo que é o melhoramento para o ensino e a aprendizagem de nossas crianças e nossos adolescentes diante desse país em conflitos difíceis, grande, extenso, mas que precisa caminhar num único objetivo: ter uma sociedade saudável, pautada num bom andamento de famílias, fortalecidas por esse vínculo e amparadas dentro do ambiente escolar.